nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia. Então, no domingo passado, eu já comentava que neste domingo nós estaremos falando a respeito do sono. Eu comecei esse assunto no domingo passado, falando que existem pelo menos dois tipos de sono. Aquilo que eu classifiquei como o sono da confiança e o sono da indolência. O sono da confiança, nós falávamos dele na semana passada, eu até explicava assim, que é quando a gente coloca a nossa carne para dormir. Então nós confiamos em Deus. Alguém até chega para nós e diz, como é que você pode estar tão calmo, você não está vendo o que está acontecendo? Não, eu estou vendo o que está acontecendo, estou vendo que a situação é séria, mas eu estou confiando em Deus, então eu posso descansar no Senhor. É interessante como na Bíblia nós encontramos diversos textos que trazem essa ideia, com essa expressão de descansar no Senhor. E esse eu chamava então do sono da confiança, mas dizia que tem um outro sono que eu classificava como sono da indolência. Indolência é aquela preguiça, é aquela morbidez, é aquela apatia, é a pessoa não ter reação, é justamente a pessoa não se importar. E tem, assim como tem aquelas pessoas que, no meio da tempestade pode ficar calmo porque confia em Deus, tem aquele que no meio da tempestade, a gente já vai falar até disso daqui a pouco, fica calmo também, mas porque confia em Deus? Não, porque simplesmente não se importa com aquilo. Porque simplesmente não está nem aí com a coisa. E esse é o sono da indolência que nós ficamos de falar desse assunto então hoje. Para tanto, Provérbios capítulo 19, versículo de número 15, e aí você vai entender da onde que o pastor tirou esse termo, indolência. Aqui em Provérbios 19, 15 diz assim, a preguiça faz cair em sono profundo, e a alma enganadora padecerá fome. A King James atualizada, ela traduziu da seguinte forma esse versículo, mesmo versículo. O quê? Indolência conduz ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Então a Bíblia diz que é justamente essa indolência, aquela moleza, aquela preguiça, aquela apatia, e isso, claro, estou falando num sentido mais espiritual, a Bíblia diz é que conduz a pessoa a um sono profundo. E a pessoa, quando ela está num sono profundo, isso é um tanto quanto perigoso. Porque a pessoa que ela está num sono profundo, alguém entra na casa dela, rouba todos os bens dela e ela não sabe nem o que está acontecendo. Não é assim? Eu não sei se você já teve assim amigos meio brincalhões, para falar o mínimo, sabe quando a pessoa está dormindo aquele sono pesado, aí o pessoal pega a cama dela assim, levanta, leva ela lá para fora, às vezes coloca a pessoa lá no quintal da casa, assim. Já viu isso ou não? E aí, daqui a pouco, quando a pessoa acorda, diz, meu Deus, onde eu estou? E tal. Eu vi um vídeo esses tempos atrás do pessoal pegar o camarada e colocar a cama dele na piscina, E aí eles colocaram um colchão de ar assim, colocaram a cama dele em cima da piscina. Aí daqui a pouco quando o cara acorda, imagine, o cara está dormindo na cama dele, quando ele acorda ele está dentro de uma piscina, E quando ele acordou meio assustado, o que aconteceu? Aí ele caiu dentro da água e tal, aquele desespero, meu Deus, está acontecendo, onde que eu estou, Será que é o dilúvio? E tal. Então esse é o perigo da pessoa cair no sono profundo, e entenda que eu estou fazendo um paralelo do sono natural com o espiritual, Quando a pessoa está num sono profundo, a pessoa perde a noção do tempo,
Quando a pessoa cai num sono profundo, meu irmão, a pessoa ela perde a noção daquilo que está acontecendo à sua volta. E aí eu gostaria que você trouxesse tudo isso que eu estou falando para um lado espiritual. Se não é justamente isso que acontece, ou justamente isso que muitas pessoas, por causa da indolência, caem num sono profundo. E aí, na semana passada, eu falava a respeito de Jesus. E dizia que Jesus, no meio de uma tempestade, o que Jesus está fazendo? Dormindo. Mas por que Jesus está dormindo no meio de uma tempestade? Por confiança. Interessante que a leitura que os discípulos fazem era que ele não se importava, que eles vão lá acordar e ele diz assim, o Senhor não se importa que pereçamos? Mas Jesus não está dormindo porque ele não se importa, Jesus está dormindo porque ele é Senhor, porque ele confia. Porque ele sabia que a hora que ele quisesse, ele se colocaria de pé e aquela tempestade iria acabar. Amém, igreja? Agora, você perceba que alguém pode dormir no meio de uma tempestade por causa do sono da confiança. Mas nós vamos ver aqui na Bíblia que alguém também pode dormir no meio de uma tempestade, mas que a motivação não é o sono da confiança, é justamente o oposto. Você quer ver? Vamos para Jonas, capítulo 1, versículo de número 4. Jonas, capítulo 1, versículo de número 4. Diz assim a Bíblia, ó. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Gente, a tempestade é tão séria que o navio está quase rachando no meio, está a ponto de quebrar. E aí eu fico imaginando, né, aquelas ondas fortes e tal, e aquele navio já rangendo. Sim ou não? Não sei se você já viu em filme, né? E aquelas madeiras, então, já todas rangendo a ponto de alguém dizer, rapaz, uma hora dela vai quebrar no meio esse navio aqui, está todo mundo morto. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar as fazendas que estavam no navio, para aliviar do seu peso. Quer dizer, cada um corria para um lado, um clamava para o seu Deus, o outro, quem sabe, um pouco mais prático, ia lá e diz, não, vamos jogar esse peso aqui, as mercadorias para fora, para o navio ficar mais leve, para não forçar tanto o navio, para ver se ele não quebra, né? E está todo mundo correndo para lá e para cá. Olha só, Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia, o quê? Um profundo sono. Olha que interessante, percebe que é exatamente o mesmo termo que a Bíblia usa em Provérbios, que nós acabamos de ler, um sono profundo. Enquanto está todo mundo doido, correndo, tentando se salvar, lá está Jonas. Está lá dormindo, não é isso? Mas o Jonas está dormindo porque confia em Deus? Não, o Jonas está dormindo por causa da indolência, por não se importar, por não estar nem aí. E isso fica muito claro porque, em primeiro lugar, ele sabe quem é que está mandando aquela tempestade, que é Deus. Ele sabe que aquela tempestade está sendo causada por ele. Sabe o que é interessante? Você continuar a leitura, você vai ver que o mestre do navio chega lá, vê ele dormindo, e diz, está doido, rapaz? O que você está fazendo dormindo aqui? Não está vendo que a gente está a ponto de morrer e você está aqui dormindo? Né? Agora, diferente do exemplo que eu dava, aquela pessoa que diz assim, não, eu sei que o negócio é sério, mas eu confio em Deus. Né? Não, ele simplesmente não estava nem aí. E aí os marinheiros tiraram sorte para ver de quem era a culpa, porque eles reconhecem que aquela tempestade não era uma tempestade normal.
E quando eles tiram o Sode, cai no Jonas. E é interessante que o Jonas nem se defende, não, esse sistema de vocês aí não está certo, não é culpa minha. Não, ele sabe que a culpa é dele. Ele diz, não, a culpa é minha mesmo. Agora, engraçado, né? O pessoal diz assim, vamos tirar Sode para descobrir quem é. Se quer, ele chega e diz, nem precisa, pessoal, a culpa é minha. Não, ele fica quietinho na dele. Vamos ver se funciona esse negócio, esse sistema deles aí. E pior que funcionou, né? Acusou ali o Jonas. E aí pergunto para ele, e aí? Ele diz, não, a culpa é minha mesmo. Eu que sou o culpado. Vocês estão quase morrendo por minha causa, tá? Porque eu estou desobedecendo a Deus. E aí eles perguntam assim, Taio, e agora? O que a gente faz para se livrar dessa tempestade? Aí o Jonas diz assim, pois é, se vocês quiserem se livrar da tempestade, vocês precisam me jogar no mar. Mas eu mesmo não pulo. Você está vendo que é aquele que não está nem aí com nada, que não se importa, porque ele não poderia falar assim, como já falei tantas outras vezes, né? Dizer assim, vamos fazer o seguinte, vocês querem que a tempestade cesse? Dá meia volta no navio, vamos voltar, porque agora eu vou lá pregar para os ninivitas, em Nínive. Não cessaria a tempestade? Cessaria. Amém? Mas ele diz assim, eu não vou. Vocês me jogam na água, me jogam no mar, mas para lá eu não vou. Meu irmão, você já parou para pensar que o cara está lá na barriga do peixe e ele leva 3 dias para se arrepender? Pensa num cara turrão. Sim ou não? Só no 3º dia que o camarada vai se arrepender, gente. Olha que coisa doida. Mas por quê? É alguém que diz, eu sei que tudo isso é culpa minha, mas eu mesmo não vou fazer nada para mudar isso. Se vocês quiserem, me joga para fora do barco. É engraçado assim, eu até falava de manhã, às vezes você vai atender a casais, né? E assim, quando você atende casais, você se depara com cenas tristes, cenas cômicas, cenas inesquecíveis. É uns negócios assim muito doido, muito... vou falar interessante, para não dizer que é legal, tá? Mas assim, às vezes você vai atender alguns, daí estão com problema no casamento, a esposa começa, né? Você chega lá e pergunta, quem vai falar primeiro? Ela diz, não, pastor, eu quero falar. Pastor, esse homem é isso, ele não presta, ele não vale nada, é isso, não sei o quê. Deu 5 minutos, ela está falando mal dele ainda, deu 10 minutos, ela está falando mal dele, deu uma meia hora já, e ela já entregou tudo os podres dele, já falou tudo que não presta, né? E aí quando ela até que enfim resolve parar de falar, você vira para o marido e diz assim, e aí, meu irmão, o que você fala a respeito disso? Né? E aí você pensa, eu vou ouvir mais meia hora de defesa, né? E sabe o que é engraçado? Que às vezes você diz, e aí? Ele diz assim, não, pastor, é verdade, eu sou tudo isso aí que ela falou. E aí você quase cai para trás, né? E aí se você perguntar assim, tá, e o que você está fazendo para mudar isso? Não, pastor, nada. Em outras palavras, sabe essa tempestade na minha casa, pastor? Sabe o inferno que eu estou fazendo essa mulher passar? E os meus filhos passar? Então, pastor, tudo isso aqui é culpa minha. Tá bom, e o que você faz para mudar? Não, eu não faço nada, eu sou assim mesmo, pastor. Eu já atendi pessoas também, né, que com problema financeiro, às vezes até pedindo oração e ajuda e tal, e aí você diz, tá, mas vem cá, vamos parar, vamos pensar, né, por que a tua vida não vai para frente? Por que você não prospera? A pessoa diz, então, pastor, é que eu não gosto de trabalhar, né, pastor? Aí você diz, então você sabe que o problema todo é você, e o que você está fazendo com relação a... pastor, eu sou assim, né? O que eu posso fazer? Então, você entende que a pessoa caiu no sono da indolência? Eu não me importo, sabe? Eu não vou fazer nada, as coisas estão acontecendo à minha volta, eu estou perdendo a minha família, eu estou vivendo uma miséria, eu estou vivendo uma miséria espiritual, mas o que você faz? Não faço nada. Então a pessoa já caiu no sono da indolência. E aí eu te pergunto, e tem muita gente assim? Tem.
O que não pode é eu e você sermos esse tipo de pessoa. Então você veja que Jesus, no meio de uma tempestade, está dormindo. Mas está dormindo porque confia. Jonas também está no meio de uma tempestade e também está dormindo. A diferença é que não é fruto de uma confiança, é fruto de não se importar. E é esse sono que a gente não pode ter. Amém. Aí eu falava também a respeito do Pedro, que o Pedro estava passando, a igreja, na verdade, estava enfrentando uma perseguição religiosa, né, o evangelho, e o Tiago já havia sido morto, e o Pedro agora foi preso, e o julgamento dele seria no dia seguinte. E era aquele tipo de julgamento que todo mundo já sabia o resultado, antes mesmo do julgamento começar. Todo mundo sabia que ele seria morto. Todo mundo sabia que provas seriam forjadas e tal. Alguma semelhança com o que está acontecendo no Brasil é mera coincidência, tá, pessoal? Mas era mais ou menos por esse caminho aí. Então, todo mundo já sabia o resultado do julgamento antes do julgamento começar. E sabia que ele seria morto. E no dia anterior a tudo isso, o que é que Pedro está fazendo lá na prisão? Está lá dormindo. Só que Pedro, porque confiava em Deus, Pedro, porque ele sabia, olha, se amanhã eu for executado, tá bom, eu morri por Cristo. Eu morri fazendo a obra de Deus. Eu morri pregando o Evangelho. E se Deus me livrar, melhor ainda, eu continuo fazendo a obra de Deus, eu continuo edificando a igreja, eu continuo pregando o Evangelho. Você está entendendo em nome de Jesus? Agora, a gente, então, na iminência de uma perseguição, Pedro está dormindo. Agora a gente vê os discípulos, e um fato anterior a esse do Pedro está junto, mas um fato anterior a isso, nós vemos que os discípulos também estavam na iminência de uma perseguição, né? Jesus havia dito para eles, olha, eu preciso ir para Jerusalém, lá você entregue na mão dos principais dos sacerdotes e dos escribas, eu vou ser morto, aquela coisa toda. E aí Jesus diz para eles, olha, fiquem comigo, vigiem, orem comigo. Enquanto Jesus está lá orando, clamando, então perceba que era um caso muito semelhante do Pedro. Amém? Mas agora, o que os discípulos estão fazendo? Vamos ver Lucas capítulo de número 22, versículo 44. Lucas 22, 44, diz assim, e posto em agonia, está falando de Jesus, orava mais intensamente. Quanto mais agoniado Jesus ficava, mais intensamente ele orava. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, olha só, ambos os casos, eles estavam na iminência de uma grande perseguição. E ambos os casos, no dia anterior, eles estavam dormindo. A diferença é que o que motivava Pedro a dormir, nessa ocasião que foi preso, era a confiança. Aqui, Pedro e seus companheiros, o que levava eles a dormir? A confiança? Não. A Bíblia diz o quê? A tristeza. Que a gente poderia trocar aqui, eu creio que sem alterar o sentido, que o desânimo. Eles estão tão tristes com a situação, poxa vida, mas o que será que vai acontecer com o nosso mestre? Será que aquilo que ele falou vai se cumprir mesmo? Ou será que dessa vez ele está errado? E tal, eles estão tão tristes com aquela situação, rapaz, olha, eu não vou nem orar, viu? Alguém já deixou de orar por desânimo e tristeza? Né? Você está tão triste com aquela situação que você começa até a orar, daqui a pouco você diz, ai Senhor, me perdoa, mas ó, eu não consigo nem orar, Senhor.
eu vou dormir logo, e tal. E às vezes a pessoa está ali entregando os pontos, desistindo por causa da tristeza. Então você perceba que esse sono é muito diferente do primeiro, é o sono justamente da indolência. E nós precisamos tomar um cuidado muito grande com esse desânimo que muitas vezes se abate. Porque a gente às vezes está olhando para certas situações, não vê, como diz o pessoal, uma luz no final do túnel, e vai dando aquele desânimo, não vou nem orar, não vou nem buscar Deus, e tal. Bom, o terceiro personagem de hoje que eu gostaria de ver com vocês, que está aqui em Juízes capítulo 16, é a respeito do Sansão. Juízes capítulo 16, versículo 18. Sansão foi aquele camarada que sempre foi brincando com os limites. Sempre foi ali, brincando com o pecado. Eu dava o exemplo, era aquela pessoa que gostava de andar assim, na beira do precipício, assim, sempre desafiando, então, os limites. Ele tinha um voto de nazireu com Deus, na verdade, Deus fez um voto com ele, porque antes dele nascer, Deus já havia feito esse voto. A mãe dele era estéril, Deus faz um milagre para que Sansão viesse ao mundo, Sansão não era nem para existir, e Deus diz, olha, ele vai ser nazireu de Deus desde o ventre da sua mãe, não vai cortar o cabelo, não vai beber bebida forte, não vai beber vinho, nada, nem uva, nem nada derivado da uva, não vai tocar num cadáver, porque havia o voto do nazireado ali, que geralmente a pessoa fazia para passar um tempo de consagração. Mas no caso de Sansão, Deus diz, ele a vida inteira vai ser assim. Aí a gente abre a Bíblia e vê Sansão passeando no meio da vinha. Meu irmão, para alguém que não pode beber vinho, que não pode comer uva, está fazendo o que passeando no meio da vinha? Verdade ou não é? Você vê como a pessoa às vezes fica brincando com os limites? A pessoa fica ali brincando com o pecado. Então, está ele passeando lá. Quando ele está passeando lá, vem um leão para atacá-lo, ainda filhote, mas vem para atacá-lo. Ele vai lá, pega, Deus dá aquela força sobrenatural para ele, ele rasga o leão, mata o leão e deixa o leão lá. Aí a Bíblia diz que, passado alguns dias, ele está passando por ali, aí ele diz assim, eu quero ir lá ver o cadáver. Rapaz, mas você não pode tocar num cadáver, você vai lá ver o cadáver para quê? Você está entendendo que era alguém que gostava de andar no limite? Gostava de brincar com a coisa, aí ele vai lá, chega lá para ver o cadáver, e olha como é que olha como é que o diabo, ele prepara a coisa, Quando ele chega lá para ver o cadáver, a Bíblia diz que as abelhas haviam feito uma colmeia, e havia mel no cadáver, e ele vai lá e pega o mel. Meu irmão, vamos parar e pensar, se ele pegou o mel que estava dentro do cadáver, provavelmente que ele fez o quê? Que ele tocou no cadáver. O que o voto que ele tinha com Deus não permitia que ele fizesse. Ainda que alguém diga, não, vai ver ele não tocou, vai ver ele pegou ali com um pau, com alguma coisa. Mas, gente, para alguém que não pode tocar num cadáver, você vai ficar brincando com isso? Você vai ficar correndo risco? Meu irmão, o lugar mais seguro da gente estar é quanto mais longe da borda do precipício, é o lugar mais seguro. Mas tem gente que parece que gosta, entende o exemplo que eu estou dando? De ficar brincando lá na borda. E uma hora dessa pode cair. Aí ele se envolve com prostituição. E aí ele passa a noite toda numa casa de prostituição, na cidade dos inimigos ainda. E aí os inimigos preparam uma emboscada, dizem, vamos trancar a cidade, amanhã de manhã a gente mata o Sansão. Só que ele acorda no meio da noite e na hora de ir embora ele vê que a cidade está trancada. Ele sabe que é por causa dele. Ele de pirraça vai lá
E novamente Deus é com ele, dá uma força sobrenatural, ele arranca os portões da cidade. Você faz ideia o que era o tamanho e o peso de um portão daquele de uma cidade? Não estamos falando de um portão de uma casa, estamos falando de um portão de uma cidade inteira, né? Que lembre-se que aquele portão só existia para defender aquela cidade de um ataque de guerra. Então era um portão muito grosso, muito forte, muito pesado. Ele arranca o portão de pirraça, põe nas costas e diz: eu vou subir no monte com esse portão nas costas e vou soltar esse portão lá em cima do monte só para eles terem trabalho lá buscar. Mas aí ele passa a noite inteira no pecado e no outro dia, ou melhor, na mesma noite, ele está com aquela força sobrenatural. E aí ele vai brincando, vai brincando, vai brincando, vai brincando, vai brincando com a coisa. Aí conhece Dalila. Dalila se apaixona por ela, né? E aí Dalila é aquela que trai ele, que vende ele, né, para os seus inimigos. E a Bíblia registra assim, ó, Juízes 16, 8. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, porque contou o segredo dele para ela, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez o quê? Dormir sobre os seus joelhos. Eu fico imaginando ela passando a mão no cabelo dele, cantando uma canção de ninar, e ele, ó, se ajeitando ali no colo dela e dormiu. Meu irmão, você acha que o diabo não faz a mesma coisa hoje? Você acha que o diabo não tem as suas dalilas, as suas canções de ninar? Você acha que o diabo não faz assim, ó, até cafuné, até cafuné assim, ó, para a pessoa dormir? Você está entendendo? Para quê? Para acontecer isso aqui, ó. E chamou um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. Enquanto Sansão está lá num sono pesado, ele não está vendo, ele não está percebendo que a sua comunhão com Deus está indo embora, que a sua aliança com Deus está sendo quebrada e que a sua força, por conseguinte, também está se esvaindo. Amém, igreja? E a pessoa que cai num sono profundo, ela não se dá conta disso. E cada um tem que se julgar, mas talvez eu esteja falando com pessoas que, se você olhar para a sua vida, talvez você já foi uma pessoa que teve uma comunhão com Deus muito maior do que você tem hoje. Já teve um compromisso com Deus muito mais sério do que você tem hoje. Amém? Já teve uma vida de oração muito melhor do que você tem hoje. Já foi uma pessoa de fé, já teve muito mais fé do que você tem hoje. E talvez, sabe, a tua comunhão está sendo roubada, as coisas estão indo embora. Em outra época, você estava ouvindo com uma mensagem como essa, você estava vibrando, quem sabe estava até chorando e dizendo: oh, Jesus, tem misericórdia de mim, para que eu não caia nesse erro. E quem sabe hoje você está ouvindo com uma mensagem como essa: cara, que acaba mesmo? Meu Deus, mas está demorando hoje, hein? Você está entendendo? E a pessoa sequer se dá por conta que as suas tranças estão sendo cortadas, que a comunhão está indo embora. É o que acontece, olha só. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha o quê? Retirado dele. Meu irmão, se tem um versículo que me causa um temor muito grande, é esse aqui. Ele está com o peitão estufado, dizendo: não,
eu vou botar os filisteus para correr, como Deus me usou tantas outras vezes para fazer isso. Agora a Bíblia diz, ele só não fazia ideia que dessa vez ele estava sozinho. Que dessa vez Deus já tinha se retirado dele. E qual que foi a consequência disso? Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere, né? Mexendo lá, rodando o moinho, trabalho de um burro, literalmente. Era usado geralmente um burrinho para fazer esse trabalho, ele estava fazendo. Se você continuar a leitura, você vai ver que eles fazem uma festa e a Bíblia diz que eles trazem Sansão para diverti-los. O termo hebraico, que foi traduzido aqui como diverti-los, é literalmente o termo usado para descrever o brinquedo de uma criança. A Bíblia está dizendo que Sansão era usado pelos filisteus como um brinquedo. Meu irmão, se você não quer que o diabo te use como um brinquedo, gente, você faz ideia o que é isso? Eu conheço pessoas que já foram poderosamente usadas por Deus e hoje servem de brinquedo de Satanás. E talvez eu esteja falando isso, e talvez você esteja pensando ou lembrando de um caso ou outro. Sim ou não? Pessoas que hoje em dia são brinquedo do diabo. Por quê? Porque caiu num profundo sono. Se eu e você não quisermos ser brinquedos do diabo, porque isso, eu acho que não existe coisa mais triste do que isso, nós precisamos levar muito a sério isso aqui que a Bíblia está dizendo. Agora, uma coisa eu quero lhe chamar a atenção, e eu já estou me encaminhando para o final. Às vezes, quando a gente fala do sono, da indolência, que ele dormiu no colo dela e tal, a gente pensa em algo assim, letárgico, né, de preguiça, de sonolência, mas entenda que nem sempre é assim. Às vezes o diabo consegue fazer alguns dormirem, não é pela falta de coisa para fazer, mas ele consegue fazer muitos dormirem pelo excesso de coisas que estão fazendo. Porque assim como eu dizia na semana passada, né, que o sono da confiança é quando a nossa carne é colocada para dormir e o nosso espírito está acordado, o sono da indolência é justamente o oposto. É quando o nosso espírito está dormindo e a nossa carne está acordada, está todo vapor. Você está entendendo em nome de Jesus? É justamente o oposto. E Jesus fala sobre isso, Mateus capítulo 24 agora. Olha que alerta sério que Jesus nos faz aqui. Lucas 24, 36, assim. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. De que dia Jesus está falando, gente? Da segunda volta de Jesus, no dia que Jesus vier buscar a sua igreja, não é isso? Gente, se você pegar Mateus 24 e ler, você vai ver que a grande maioria dos sinais, se não todos, têm se cumprido. Se a gente levar a sério as advertências bíblicas, a gente vai ver que os sinais da segunda vinda de Jesus têm se cumprido. Os dias têm sido abreviados. Esses dias o irmão até comentava comigo, pastor, o senhor viu que isso é uma reportagem que estudioso, astrólogo, tal, astrólogo não, astrônomo, né? E essa turma aí toda, eles conseguiram ali comprovar que realmente os dias têm ficado mais curtos.
Mas vamos ser sinceros, acho que não precisa nem eles provar, porque a gente percebe isso ou não? Meu irmão, a gente vê os dias sendo abreviados, a gente vê rumores de guerras e guerras, a gente vê pestes, pandemias, a gente vê sinais nos céus e na terra, a gente vê, meu irmão, os sinais se cumprindo. Só não vê quem não quer. Amém? E nós precisamos levar muito a sério isso. Sem contar, né, a segunda vinda de Jesus, que virá num piscar de olhos, sem que a gente se dê conta da segunda vinda de Jesus, ainda tem um outro fator, que é a finitude da vida. Meu irmão, uma hora dessa a nossa vida acaba. E geralmente vem sem aviso. Até porque se avisasse, a gente tentava um jeito de correr. Não é assim? Vem sem aviso. Quantos jovens, eu sempre falo isso, quantos jovens, né, disseram assim, não, esse negócio de Deus, de igreja, de buscar Deus, não, eu sou muito jovem para essas coisas, tem que curtir a vida. Quando eu ficar velho, eu penso nisso, e nunca chegou a velhice. Sim ou não? Quantas pessoas foram procrastinando as coisas, deixando para amanhã, para depois, e as suas vidas foram ceifadas muito antes do que eles pensavam e imaginavam. Então a gente tem que lembrar também sempre disso, que a gente pode não acordar amanhã, ou não. Está amarrado, pastor, em nome de Jesus. Não, meu irmão, é coisas da vida. Tem muita gente, a gente está aqui no culto, tem muita gente agora num cemitério enterrando um familiar, ou não tem? E amanhã vai ter gente enterrando, de manhã. E na parte da tarde vai ter gente enterrando. À noite vai ter gente enterrando. Na terça-feira vai ter gente enterrando familiares, ou não? Então, nós precisamos sempre lembrar disso e levar muito a sério essa advertência que Jesus dá. Aí olha só o que ele fala, falando a respeito da segunda vinda dele. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Meu irmão, isso precisa causar temor no nosso coração. Porque a Bíblia diz que do mesmo jeito que foi nos dias de Noé, vai ser a segunda vinda de Jesus. Enquanto as pessoas estão lá distraídas com as coisas da vida, comendo, bebendo, festejando, se casando, vendendo, comprando isso e aquilo, e aquele outro, e não sei o que mais e tal. E eles não perceberam que Noé entrou na arca. Não perceberam que o dilúvio veio. Quando perceberam, já era tarde demais. Aí foram lá e bateram na arca, não foi isso? Abre, Noé, agora eu acredito, agora a porta está fechada. Não é que Noé não queria abrir, mas quem fechou a porta? Foi Deus. E a Bíblia diz que a mesma coisa vai acontecer na segunda vinda de Jesus. A Bíblia diz que a porta será fechada e que muitos vão bater, não diz isso? Não, Senhor, deixa eu entrar. E a resposta vai ser, a porta já está fechada, não vai mais ser aberta. Então você perceba que o diabo tem uma forma de levar a pessoa a esse sono, não pela ausência de coisas, mas pelas muitas coisas, muitas preocupações. Você quer ver uma coisa? Você convida alguém para vir na igreja hoje. Qual que é a desculpa número 1 que você escuta? Qual que é a desculpa número 1? Não tenho tempo, não é isso? Não tenho tempo. Rapaz, minha vida está corrida, eu não tenho tempo. Mas, vamos fazer o seguinte, uma hora dessa, quando eu não tiver nada para fazer, eu vou lá, viu? Não é assim? Meu irmão, perceba
que a mesma coisa está acontecendo. E em Efésios, para a gente fechar, Efésios capítulo 5, nós encontramos aqui Jesus despertando, ou melhor, Jesus chamando a igreja a um despertamento. Eu penso que assim como ele fez com a igreja de Éfeso, ele está fazendo com cada um de nós aqui nesta noite, em nome de Jesus. Efésios 5, 6, assim. Eu vou começar um pouquinho antes para você entender o sentido. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Olha o que a Bíblia está dizendo. Se por um lado eu tenho que aprovar aquilo que é agradável ao Senhor, por outro lado eu tenho que condenar as obras das trevas. É triste quando a gente vê hoje muitos cristãos condenando, aprovando o erro, aprovando o pecado, aprovando a mentira, aprovando a injustiça e condenando aquilo que é agradável a Deus. Sim ou não? Mas a Bíblia está falando sério sobre isso. 12. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Aí chega no nosso versículo. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Tem tradução que diz que Cristo te iluminará. Agora, olha só, duas coisas que eu quero destacar. Primeiro lugar, é Jesus dizendo à igreja, desperta, acorda. Será que ele está falando do sono da confiança? Não, do sono da indolência. Gente, acorda, desperta. Só que ele diz assim, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Mortos aqui dá sentido àqueles que não serão salvos. Então, aqueles que estão dormindo, estão junto com quem? Com os mortos. Com aqueles que vão perder a salvação. Olha que coisa séria que a Bíblia está dizendo. E a Bíblia diz assim, se você despertar, então Cristo virá e vai te esclarecer, vai te iluminar, vai abrir o teu entendimento, vai fazer você enxergar a coisa com clareza. 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, não como pessoas sem juízo, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Amém? Que em nome de Jesus Cristo eu e você possamos decidir não andar como alguém sem juízo, não, mas com sabedoria discernir o tempo que nós estamos vivendo, que a volta de Jesus está próxima, cada dia mais próxima. Amém? Que nós precisamos tomar cuidado para não se distrair com tantas coisas desse mundo, comendo, bebendo, isso e aquilo, e dormindo espiritualmente. Mas que em nome de Jesus possamos estar acordados, como Jesus falou, né? Orar e vigiar, estar sempre vigilantes e sempre em oração. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir o Senhor Jesus.